Olha, eu acredito que estou doente, que determinada doença me incapacita para continuar exercendo determinada atividade. Eu entro na justiça e a justiça diz, olha, não é bem assim não, a gente entende diferente. Será que é possível rediscutir um benefício por incapacidade que foi negado na justiça? É o tema que a gente abre a partir de agora com o Dr. Daniel Gueiros, advogado especializado na seara previdenciária. Dr. Daniel, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte GCBN. Temos mais um tema interessante, considerando que o INSS figura entre os maiores demandados da justiça brasileira, não é isso, Elias? É isso, doutor. E quando a gente fala que o pedido foi negado na justiça, é porque antes ele já foi negado também pela própria instituição, INSS. É isso, doutor? Isso, Elias. Normalmente, um dos requisitos para que uma pessoa possa acessar a justiça discutindo um benefício previdenciário é que tenha ocorrido o prévio indeferimento, ou seja, que um pedido feito diretamente ao INSS tenha sido negado. E o que acontece é que as pessoas questionam o que pode ser feito quando na justiça também há essa negativa, quando a pessoa não consegue a concessão do benefício pela via judicial. A primeira impressão que se tem é de que não teria mais esperança de conseguir esse tão buscado benefício previdenciário. Bom, para que a gente possa compreender quais são as motivações mais apresentadas pela Justiça para negar determinado benefício que versa sobre a questão da capacidade ou incapacidade das pessoas, doutor? Elias, o principal motivo é o não reconhecimento da incapacidade para o trabalho pela perícia do INSS. Hoje em dia, quem realiza esse exame, essa análise, é um perito médico federal, que é vinculado ao INSS. Todo ato que o INSS pratica, ele é um ato administrativo. Então, ele possui uma presunção de veracidade, de que aquela opinião está correta. Cabe ao interessado apresentar na justiça documentos que possam ser considerados como indícios de que houve um erro nessa decisão. E esses documentos consistem basicamente em exames e atestados que comprovem essa impossibilidade de que essa pessoa pode voltar ao trabalho, diferente daquela opinião emitida pelo perito médico federal. Agora, doutor, ele passou então por uma perícia médica no INSS, o INSS negou, a perícia entendeu de que ele não tinha essa incapacidade a ponto de impedir o exercício de determinada atividade, e aí ele foi para uma nova perícia, só que desta feita na Justiça Federal, e a perícia entende do mesmo jeito. O que a perícia entende, ela é algo indiscutível ou o magistrado pode entender diferente e levar em consideração outros elementos? Boa pergunta, Elias. O magistrado ele tem, de acordo com a previsão na nossa Constituição brasileira, a liberdade de formar o convencimento dele. Ele não está vinculado a nenhuma das provas. É claro que, normalmente, o juiz ele vai considerar a opinião técnica de um perito, mas não significa que o perito judicial não está sujeito a erros. Então, acontece, né, já aconteceu várias vezes, da perícia judicial indicar que aquela pessoa poderia trabalhar, mas o próprio juiz, considerando outros documentos e outras situações, flexibilizar esse entendimento e decidir em sentido diverso, reconhecendo que a pessoa não pode trabalhar, já que ele tem essa liberdade de convencimento. Um detalhe importante, Elias, é que é essencial uma boa construção de documentos no momento que uma pessoa vai ingressar com uma ação dessa. Não basta que seja qualquer exame, qualquer atestado médico. Você perguntou no início qual é o principal motivo do indeferimento desses benefícios pelo INSS. De fato, normalmente é a perícia médica desfavorável.
mas outros aspectos precisam ser considerados também. Inclusive, se essa pessoa que foi submetida à perícia médica tem cobertura previdenciária, se esses documentos são contemporâneos a essa cobertura previdenciária também. Então, tudo depende de uma construção de provas coerente e firme o suficiente para que, na justiça, a pessoa consiga demonstrar com clareza. Ela não pode, naquele momento, ou talvez nunca mais, retornar à sua atividade habitual. Agora, doutor Daniel, foi negado, a justiça entendeu de que a perícia foi conclusiva e de que o benefício não deve ser concedido. Eu faço o quê? Eu posso pedir uma reconsideração? Há a possibilidade de uma nova perícia, da realização de uma nova perícia médica, doutor? Elias, a partir desse ponto, nós temos dois caminhos que podem ser seguidos. O benefício foi indeferido também na justiça porque a perícia foi desfavorável e o magistrado concordou com o perito. O primeiro ponto é a interposição de um recurso, apresentar um recurso judicial, já que toda, ou quase toda, melhor dizendo, decisão judicial está sujeita ao que a gente chama tecnicamente de duplo grau de jurisdição. Ela pode ser revista em sede de recurso. Mas acontece também da decisão no recurso manter esse indeferimento. Nesses casos, para que uma pessoa possa voltar a questionar judicialmente esse benefício, ela precisa, antes de tudo, fazer uma nova perícia administrativa no INSS. Se ela está discutindo o mesmo quadro clínico, a mesma patologia, é necessário que tenha pelo menos o decurso, né? Ou seja, que decorra um tempo razoável entre uma ação judicial e outra. Esse tempo costuma ser considerado razoável em aproximadamente 12 meses ou um ano. Mas se houve piora no quadro clínico ou surgimento de uma nova doença, ela pode fazer a perícia administrativa e, de imediato, se for indeferido, iniciar uma nova ação judicial. Mas é claro que ela precisará comprovar também por documentação médica que houve piora, agravamento do quadro clínico ou que houve o surgimento de uma nova doença. Aquela primeira perícia administrativa que o sujeito fez e que foi indeferida tanto pelo INSS como pela Justiça, está coberta pelo que a gente chama de coisa julgada. Então, vai iniciar um novo processo, é necessário que exista uma nova perícia administrativa no INSS. Agora, doutor Daniel, há também uma situação onde a perícia é concedida, o pedido é concedido, nós temos então o atendimento, aí o benefício sendo concedido, mas o prazo é tão exíguo desse benefício que a postulação depois de um novo pedido fica prejudicado pelo tempo ser tão curto que produzir novos documentos médicos passa a ser uma situação quase impossível de acontecer, doutor. Exatamente, Elias. É um triste ponto da realidade brasileira. Nós temos litigantes recorrentes contra o INSS, ou seja, pessoas que precisam ingressar com ações sucessivas contra o INSS porque na justiça foi concedido um período muito curto de benefício previdenciário. E atenção, diferente do que acontece quando o benefício é negado, se ele foi aprovado na justiça por 2 ou 3 meses e voltou a ser indeferido no INSS, a pessoa não precisa aguardar aquele período, nem precisa de novos documentos médicos para ingressar com a nova ação. Embora seja conveniente renovar a documentação médica, mas como você falou, é muito, eu diria, impraticável na maioria dos casos que uma pessoa receba 2, 3, 4 meses de benefício e com esse dinheiro ela precise se alimentar, pagar as contas e renovar a documentação médica, já que pelo SUS ela dificilmente conseguiria fazer isso em um prazo razoável. Então, se houve essa concessão por um período curto na justiça, ela vai precisar ingressar com uma nova ação. Agora, se a pessoa entrou com um benefício no INSS que concedeu por um período muito curto e ela tem documentação que prova que ela não tem perspectiva de voltar ao mercado de trabalho, ela pode pedir na justiça uma conversão, ou seja, uma mudança de um benefício temporário
para definitivo, que é a famosa aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. O que tem recentemente no INSS que não tinha antes é a possibilidade de já pedir diretamente essa aposentadoria no próprio sistema do meu INSS. Mas, sendo indeferido, também caberá o questionamento judicial se a pessoa tiver uma boa base documental para questionar isso. Bom, o ideal, nesse caso, a regra, doutor, é o pedido de um benefício para uma incapacidade que se mostra momentânea. O pedido direto de uma aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez não é usual? Ele não é usual na seara administrativa, Elias. Inclusive, há uma chance maior de que seja indeferido, porque para que se conceda uma aposentadoria por incapacidade permanente, a perícia precisa concluir que aquela pessoa possui uma incapacidade omniprofissional, ou seja, para qualquer atividade e de maneira permanente. Na justiça, o que se costuma fazer é uma série de pedidos alternativos. O que se pede é um benefício por incapacidade, sendo temporário, se o perito ou a perita concluir pela possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, ou permanente se identificar essa incapacidade omniprofissional. Também é interessante que se peça nas ações judiciais, junto com esses pedidos alternativos, a concessão eventual daquele adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez. Se o perito concluir que aquela pessoa precisa do auxílio de terceiros para realizar os atos básicos da vida diária, banho, alimentação, transporte, etc. Bem, doutor Daniel, de toda sorte, de bom grado, que as pessoas, ao entrar administrativamente, essas pessoas estejam acompanhadas de um advogado, porque posso estar equivocado, doutor, mas parece-me que quanto melhor é o procedimento administrativo, mais robusto nas provas, mais robusto na argumentação, em uma negativa fica um pouco mais facilitado o trabalho de todos e o resultado numa discussão judicial. Ou estou enganado? Perfeito, Ulisses, certíssimo. O que acontece muito é que o INSS ele avança com as tecnologias de atendimento e análise de benefício, mas esses avanços não acompanham a realidade social. Muita gente não tem acesso a esse cotidiano com a tecnologia. Então, às vezes, a pessoa faz uma perícia, o INSS entrega ela um panfleto para que ela acesse o sistema Meu INSS ou ligue para o 135 e busque o resultado. Mas, às vezes, existe uma pendência cadastral, por exemplo, que se chama de acerto pós-perícia, e essa pessoa não é informada no momento. Se ela não realiza o acerto pós-perícia e o INSS nega o benefício por causa disso, fica mais difícil questionar judicialmente, porque a justiça pode entender que essa pessoa ela foi desidiosa, ela foi negligente durante o processo administrativo e que não teria o chamado interesse de agir com um processo judicial. Por isso que a condução técnica de um processo administrativo aumenta as chances de que esse benefício seja concedido judicialmente. Muito bem, doutor Daniel Gueiros, sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia para o senhor. Igualmente, Elias, um bom dia. Olha, o doutor Daniel Gueiros é advogado, previdenciário e olha, é sim possível rediscutir um benefício por incapacidade que foi negado na justiça.